Em 1972, com o Audi 80, a marca conseguiu estabelecer altos padrões de qualidade para o segmento. Mais de 40 anos depois, o A4 orgulha-se de ser um incontornável best-seller da marca e chega-nos agora renovado. Maior, mais espaçoso, mas mais leve, apresenta agora um coeficiente aerodinâmico recorde de 0,23 neste modelo limousine. Disponível com 3 motores a gasolina e 4 a diesel, com potências entre os 150 e os 272 cavalos, é sobre o expectável best-seller 2 litros TDI de 150 cavalos que nos vamos debruçar. Consumos médios anunciados de 3,7 litros aos 100 e 95 gramas por quilómetro de CO2 são valores extremamente ambiciosos, reveladores de um elevado apuro tecnológico, ou de um grande otimismo. Disponível com 3 caixas de velocidades, esta manual de 6, uma S-Tronic de 7, possível pela primeira vez de conciliar com tração dianteira, e uma Tiptronic de 8, reservada para o 3 litros TDI. Altíssimos padrões de qualidade de construção saem reforçados nesta nova geração, e num habitáculo extremamente moderno, contamos com inúmeros sistemas de entretenimento, comunicação e ajudas à condução, como é o caso do Audi Presence City ou Attention Assist, que agora fazem parte do equipamento de série. Com preços a partir de 38.930 € para a versão 1.4 TFSI de 150 cavalos, o modelo ensaiado custa 53.800 €, temperado com mais de 9.000 € de opcionais. Desde os primeiros momentos que pus este novo A4 a trabalhar, não senti saudades nenhumas do meu antigo 1900 TDI de 130 cavalos que parecia um trator a trabalhar a frio. Este carro é de uma suavidade tal que eu, por vezes, a trabalhar ao ralenti, e vejam bem o quanto a Audi foi longe com estes motores diesel, quando este motor está a trabalhar ao ralenti, eu esqueço-me que é um diesel. Este que vai ser claramente o best-seller para esta nova geração do A4 e rubrica performances mais do que suficientes e satisfatórias. Estamos a falar de uma velocidade máxima superior a 220 km/h e de uma aceleração de 0 ao 100 abaixo dos 9 segundos que não deixará ninguém descontente. Aquilo que me tem atraído de sobremaneira neste motor é que eu estou completamente rendido à não turbodependência deste motor. O motor é muitíssimo suave e eu às vezes esqueço-me ou parece que vou guiar um motor atmosférico de capacidade maior. Não há lag ao turbo absolutamente nenhum e como este motor debita o seu binário máximo logo a partir das 1500 rotações e se mantém constante até às 3250 e depois às 3250 já temos os 150 cavalos que se mantêm constantes até depois das 4000 rotações, o motor é de uma linearidade tal que realmente parece atmosférico. Parece que vou aqui a guiar um 6 cilindros com 3 litros atmosférico, porque não há qualquer sensação turbo aqui neste motor. O carro tem umas relações de caixa extremamente longas, a 130 km/h não chega sequer, em sexta velocidade, não chega sequer a 2000 rotações de motor e vamos em absoluto e completo silêncio em velocidades de autoestrada, o que é muitíssimo agradável. Se em termos de suavidade os motores ganharam imenso para melhor, aquilo que se mantém para mim um bocadinho áspero e em que a utilização não é assim tão agradável é o manuseamento da caixa. É um bocadinho rijo. Em termos de consumos reais, e vamos esquecer aquilo que as marcas por norma anunciam, é com surpreendente facilidade que eu fiz consumos de 5 litros, 5 litros e meio com este carro em autoestrada em velocidades acima do limite legal permitido. Em termos de comportamento dinâmico, não se podem esperar grandes milagres para estas versões base. Um motor de 150 cavalos também não pode imprimir aqui andamentos demasiado vivos, mas esta perda de peso que pode chegar até aos 120 kg nota-se claramente na postura do carro e no pisar. A frente do carro insere muitíssimo bem e neste motor, apesar de contarmos com um generoso binário de 320 N, não é fácil gerar perdas de tração e podemos acelerar muito forte desde cedo, logo à saída das curvas. O refinamento dos interiores já é apanágio da marca, a qualidade de construção está acima de qualquer suspeita e algo que realmente me cativa imenso em todos estes Audis modernos é a excelente posição de condução. É impossível não ficarmos muitíssimo bem sentados ao volante. Em termos de espaço habitável, e se bem se recordam, conduzi recentemente o novo Jaguar XE,
este A4 dá-lhe 15-0, sobretudo em termos de lugar, em termos de espaço para os passageiros atrás. A mala com 480 litros, se não chegar, podemos optar pela versão A4 Avante, que oferece 505, mas aqui vamos 4 adultos à larga, 5 vá com algum sacrifício, porque o do lugar do meio já se sabe que sofre sempre mais um bocadinho, mas vamos aqui muitíssimo bem instalados. É caso para dizer long live de A4, já lá vão mais de 40 anos e não percebo ou não vejo razão nenhuma para que este sucesso não continue. Em termos de preços, alinha perfeitamente com a concorrência e mais uma vez volto a ter que falar do Jaguar XE. Este modelo que eu estou a conduzir, com motor de 150 cavalos, custa quase menos 10 mil euros do que aquele XE que eu conduzi com 180 cavalos e caixa automática de 8 velocidades. 10 mil euros. Portanto, este carro por 53 mil, com este nível de equipamento que já traz, é uma proposta muitíssimo aliciante. Já sabem, dúvidas, perguntas ou questões, é só teclar na nossa página do Facebook ou no nosso canal YouTube. Não se esqueçam de subscrever, o canal, porque, mais uma vez, e se tudo correr bem, às sextas-feiras temos sempre um videozinho novo para vocês. E pronto. E é assim. Até já.